Vocês já devem ter visto, quem olhou aí os portais, os sites esportivos, já deve ter sido lembrado nesse início de segunda-feira que hoje faz 10 anos do 7-1. O eterno 7-1 lá do estádio do Mineirão. O Brasil não só eliminado, mas humilhado, enfim. Os adjetivos a gente pode ficar aqui falando vários deles, né? Para tentar explicar e exemplificar o que aconteceu naquela tarde e noite lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E eu acho que é muito impactante que os 10 anos sejam, entre aspas, comemorados, justamente num momento em que o Brasil é eliminado da Copa América, né? Porque a gente para analisar friamente e a gente vai ver que muito pouco mudou no futebol brasileiro de 2014 para cá. O Brasil já vivia um momento ruim, mas a gente ainda não estava percebendo, pelo menos muita gente não estava percebendo. O Brasil já vinha num momento muito ruim, muito delicado, mas a Copa do Mundo aqui no Brasil, ela reacendeu aquela esperança e aquele negócio de que, pô, em casa, vamos conseguir ganhar, porque temos o trauma de 50, dessa vez vai ser tudo diferente. E foi tudo errado, né? Eu não vou voltar aqui muito no 7-1, porque a gente já falou bastante sobre o que aconteceu naquele dia, o jogo, a Copa, o que foi. A pior derrota da história do esporte. Eu vivo falando isso aqui. Tem muita gente que fala, pô, é uma das piores derrotas da história do futebol. Eu acho que foi a pior derrota da história do esporte. Não teve nenhuma situação no esporte que eu saiba. Eu já até fiz esse desafio algumas vezes em lives que eu apresentei ou participei. Alguém me apresente uma derrota tão impactante como essa, de uma seleção 5 vezes campeã do mundo, de uma seleção que era uma das favoritas jogando em casa, com todo o apoio do seu torcedor e tal, enfim. Eu procurei, por anos, uma derrota que seja tão impactante quanto o 7-1. Não achei. Se alguém tiver, depois me manda, porque eu continuo considerando como a pior derrota da história do esporte. E o que mudou de lá pra cá? Muito pouco, cara. Muito pouco. Muito pouco. E olha que a gente teve um período de 6 anos e meio com o melhor técnico brasileiro em atividade. Nesse período de 10 anos, a gente teve uma calma institucional que ela é bem relevante. Diferente de agora, desse último ano da seleção brasileira, que a gente teve mudanças de treinadores, que teve Ramon dirigindo a seleção brasileira, que teve uma espera completamente mal planejada e mal feita pelo Ancelotti, que seria maravilhoso, mas do jeito que foi vergonhoso. Uma passagem de um interino que ninguém entendeu até hoje. Agora a chegada do Dorival. Diferente desse momento da seleção brasileira, durante 6 anos e meio a gente teve muita estabilidade, cara. O Tite, quando chega na seleção, e olha que quando o técnico chega na seleção, normalmente ele já chega contestado. E não foi o caso do Tite. O Tite, naquele momento, pelo menos para a grande maioria, era o técnico da seleção brasileira. O mais indicado. E ele ficou 6 anos e meio. E desculpa, eu sei que muita gente acha que foi um grande trabalho e tal. Foi um trabalho mais sólido, sem dúvida nenhuma. Mas se você for espremer, o que sobrou da era Tite? Seleção brasileira de 2014 para cá, nas 2 vezes sob o comando do Tite, em Copas do Mundo, o Brasil, desculpa, foi muito abaixo do que deveria, do que se espera.
E, de novo, ele era o cara mais indicado para ser técnico, tanto em 18 como em 2022. Aí se fala de legado e tal, porque tivemos um ciclo maravilhoso, chegamos como favoritos na Copa do Mundo. Eu nunca entendi essa história de que a gente chegou no Catar muito forte, muito... Desculpa, eu não concordava na época e... Do 7-1 pra cá, e eu não vou nem falar que a gente tomou 3 da Holanda lá em Brasília na disputa do 3º lugar. Porque ainda tava na ressaca do 7-1, enfim. Tomou foi pouco 3. Tomou foi pouco. A verdade é essa. Do 7-1 pra cá, em Copas do Mundo, o Brasil ganhou de... Atenção. O Brasil conseguiu ganhar na Copa do Mundo, que é a hora que é diferente mesmo. Ah, André, mas é muito cruel analisar pelo desempenho na Copa do Mundo, pelo resultado na Copa do Mundo. É cruel. Mas é assim que funciona, cara. O Brasil tem expectativa de chegar na Copa do Mundo e ser campeão, chegar numa final, ter um grande desempenho. Mas vamos lá. Não vamos analisar só o resultado, porque só uma ganha. Vamos analisar o desempenho, vamos lá. O Brasil ganhou de 14 pra cá, Costa Rica, Sérvia, 2 vezes, México e Coreia do Sul. Tem a Suíça, né? Costa Rica, Sérvia, México, Suíça e Coreia do Sul. Essas foram as seleções que o Brasil conseguiu ganhar no momento que valia. A gente empatou com a Suíça, lá em 2018. A gente empatou com a Croácia e depois perdemos no pênalti em 22. A gente perdeu da Bélgica e a gente perdeu de Camarões. Dá uma olhada, cara, no desempenho do Brasil. Dá uma olhada. Na hora que o bicho, sabe, que é Copa do Mundo, esses foram os adversários que a gente venceu. Ah, André, mas então vamos falar de Copa América. Vamos lá. De 14 pra cá, foram 5 edições de Copa América. 5. O Brasil, em 2015, ganhou de Peru e Venezuela na Copa América. Perdemos da Colômbia. Fomos eliminados no mata-mata para o Paraguai nos pênaltis. Em 2016, naquela Copa América centenária lá, nos Estados Unidos, sabe de quem que o Brasil ganhou nessa Copa América? Só do Haiti. Camarões, eu falei? Camarões. Galera, vocês estão confundindo com amistosa. Eu tô falando Copa do Mundo. O Brasil perdeu vários outros jogos. Tô falando de Copa do Mundo. Copa do Mundo. 2016, Copa América. Brasil ganhou só do Haiti. Coincidentemente por 7-1. Empatamos com o Equador. Perdemos do Peru. Caímos fora na fase de grupos. 2019. É aquela que o Brasil ganha. Brasil ganha da Bolívia, do Peru. Empata com a Venezuela na fase de grupos. 0-0, mas já classificado. Passa nos pênaltis do Paraguai. Num jogo até hoje que os argentinos contestam na semifinal, e ganhamos a final pro Peru. Campeão em 19. Em 21, o Brasil ganha de Venezuela, Peru, Colômbia. Aí no mata-mata do Chile, do Peru, tinha empatado com o Equador na fase de grupos, perde da Argentina na final. E aí, 2024, todo mundo sabe, o Brasil só consegue ganhar do Paraguai. Então, cara, vamos lá, não é só Copa do Mundo, André. Vamos falar também de Copa América. Jogamos 5 Copas Américas. Conquistamos uma. Então, é evidente que mudou muito pouco de 2014 pra cá. Muito pouco, muito pouco.
O 7-1, ele foi um indício muito sério. Foi um tapa na cara, um soco no estômago, para mostrar pra gente que o futebol brasileiro estava caminhando de uma forma completamente equivocada. E ele não foi o suficiente. Ele não foi o suficiente para mostrar que tá quase tudo errado. Deve ter alguma coisa certa aí que a gente não tá vendo, mas tá quase tudo errado. Não tem só um culpado, como não teve só um culpado lá em 2014. Os erros, eles vêm se repetindo, eles vêm se repetindo, eles vêm se repetindo. E é duro, cara, a gente analisar que o Brasil teve o melhor técnico brasileiro na frente da seleção por 6 anos e meio e estamos vivendo esse momento que nós estamos. Preocupante.